Olá, muito bom dia Brasil, bom dia a todos que nos acompanham nessa primeira edição histórica, primeiro nosso programa, nosso podcast Safari Amazônico. Muito bem-vindo, aqui é o espaço para o turismo do Amazonas, estamos contando com todos vocês, microfones abertos para o nosso primeiro programa, primeiro podcast, e olha, trazendo novidades, trazendo convidados, vamos entrevistar muitas pessoas aqui durante o nosso podcast, nossa entrevista, nosso primeiro Safari Amazônico aqui, o nosso programa. Muito feliz de estar com vocês. Estaremos todas as segundas-feiras trazendo novidades, pessoas do ramo do turismo aqui, para falarmos do turismo aqui na cidade de Manaus. Estamos transmitindo desde Manaus, capital do estado do Amazonas, para todo o Brasil e mundo, através do Instagram Olímpio Carneiro Turismo, e também pelo YouTube, Coach Marcelo Brandão, e também pelo Instagram do Quarto Poder Podcast. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Quero apresentar também que vai estar comigo aqui na bancada, comentando, entrevistando os meus convidados, dono da agência Olímpio Carneiro Turismo, nosso Olímpio Carneiro. Bom dia, Olímpio. Bom dia Brasil, bom dia Amazônia, bom dia minha amada Manaus. Como eu falo para todos os brasileiros, vocês precisam vir aqui na Amazônia para descobrir o que é Manaus. Porque o Brasil e o mundo não conhecem Manaus, vocês sabem disso. Vocês estão em todos os estados do Brasil, estão fora do nosso país, mas não sabem o que vai encontrar aqui em Manaus. Então, convido você, antes de ir para a Europa, Estados Unidos, venha amar e divulgar a nossa amada Amazônia. É isso mesmo, conhecendo a Amazônia. Temos também aqui, convidado especial, é o Pedro Junieri, né, Pedro? Ele é engenheiro florestal, diretor da Ecoforest. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. Obrigado. Bom dia, bom dia. Tem muita novidade, né? Muita novidade aí. Então, primeiro quero agradecer o convite aí do seu Olímpio. É um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho da nossa experiência aí, né? Falar um pouquinho das atividades e aprender um pouquinho, né? Temos aqui duas autoridades do turismo, né? Então, espero contribuir aí. Okay. Muito obrigado, Pedro. Temos também aqui também ao meu lado, está o pai Marcos Bastos, né? Diretor do projeto Pai Resgatando Vidas, que também trabalha junto ao turismo. Tem muita coisa para falar, né, Marcos? Bom dia. Com certeza. Quero agradecer aí mais uma vez o convite do Olímpio Carneiro, que somos parceiros, né? Nossa página hoje estamos chegando a mais de 3 milhões, as duas juntas. E com certeza o mundo todo assiste o Pai Resgatando Vida Manaus, o trabalho que a gente vem fazendo aqui em Manaus, desenvolvendo, que é acolhimento de morador de rua, usuário de droga, né? Já temos a nossa chácara, onde estão todos alojados. Muito lá. Bacana. E eu, com certeza, sempre que eu tenho oportunidade, eu estou divulgando e mostrando a nossa Amazônia, compartilhando o trabalho do Olímpio Carneiro, que é parceiro também, que nos ajuda, pega os nossos acolhidos e leva para fazer esse safari. Eles chegam lá, né, muito entusiasmados, felizes, né, porque eles conseguem ver que tem outras coisas melhores do que droga. E um passeio desse maravilhoso aí, com certeza, eu super indico você vir aqui nadar com os botos, conhecer o trabalho do Olímpio Carneiro, conhecer a Amazônia. Né? Muito obrigado, Marcos. Isso mesmo, tem muita coisa que a gente vai falar, daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre tudo isso, sobre nossos passeios, nosso turismo. E eu quero que você já vai compartilhando esse nosso programa, essa transmissão, que vamos estar toda segunda-feira aqui falando com você. Eu também quero apresentar uma convidada toda especial, conhece tudo mais um pouco do turismo, vai esclarecer algumas coisas. A sua dúvida, já coloca a tua pergunta aí no chat. E nós vamos perguntar aqui ao vivo, estamos ao vivo transmitindo para todo o Brasil. Eu quero apresentar a doutora Leni Campelo, que é historiadora, Leni Braga, né? Diretora de turismo da Manaus Cult. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marcelo, bom dia ao Amazonas, Manaus, a todo o Brasil. E agradecer aqui em nome da Prefeitura de Manaus, da Manaus Cult, na pessoa do nosso prefeito Davi Almeida, nosso presidente Alonso Oliveira, o convite, estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Então, gente, vamos ficar com a gente até o final do programa. Daqui a pouco vamos abrir aqui o debate para falarmos do turismo. Mas antes eu quero colocar para você, a produção vai rodar um VT, da websérie, que vai ser todas as segundas-feiras. No início do nosso programa vamos colocar um pouco falando sobre a Amazônia. Talvez você que nos assiste de Manaus, que nos acompanha agora, não conheça ainda os pontos turísticos, o nosso turismo, o potencial turístico que nós temos aqui na nossa região. Então eu quero convidar você a conhecer a nossa região, conhecer o Amazonas, e seja bem-vindo ao nosso podcast Safari Amazônico. Roda o VT daqui a pouco. Somos um povo com uma cultura sem igual. A nossa culinária é única, a nossa fauna e a nossa flora é rica e invejável aos olhos do mundo. E não é à toa que nós temos a floresta mais preservada do planeta. Apresento a vocês a nossa websérie Raízes Amazônicas.
segundo episódio da websérie Raízes Amazônicas, nós vamos conhecer uma comunidade indígena. Pertencente à Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, a comunidade indígena Tapinaponá Tuiucá fica às margens do Rio Negro. Tuiuca significa filho de cobra de pedra. E Tapinaponá aí significa Tapinaponá, quer dizer uma pedra, é o sagrado. Tuiuca significa nós somos filho de cobra de pedra. Olha aí, que bacana, vocês viram um pouco da nossa cultura. Essa aí é o primeiro capítulo da websérie que vamos ter, a websérie de 14 capítulos. Vimos agora um pouco da cultura indígena, lembrando que o Amazonas tem a maior região de indígenas do Brasil, a maior população indígena está aqui na nossa região amazônica, e com muita satisfação, muito prazer, muito orgulho mostramos para vocês aqui o nosso Safari Amazônico no programa, mostrando a região amazônica, o turismo do nosso estado. Eu quero conversar aqui para ter o nosso papo, abrir a nossa entrevista com o pai Marcos Basto. Pai Marcos, fala um pouco das pessoas que talvez não conheçam ainda, o pessoal do turismo ainda talvez não conheça, o projeto Pai Resgatando Vidas. Conta um pouco sobre esse projeto. Esse projeto Pai Resgatando Vida começou numa brincadeira aqui em Manaus, com a Marina Silva, a gente fazendo live, fomos ganhando seguidores. E a Marina, para quem não conhece, foi uma pessoa que a Madonna chegou até postar um vídeo dela dançando, e foi quando levantou a instituição, no caso o projeto, porque a gente trabalhava com acolhimento de morador de rua. No caso, a Marina era morador de rua há 35 anos. E aí eu fui, recolhi a Marina, arrumei um cantinho para ela e comecei a mostrar a vida e a transformação de vida da Marina. Isso aí agradou muita gente, e desde aí eu entreguei a Marina hoje está 2 anos limpa, inclusive está em São Paulo, no outro projeto lá, o Pai Resgatando Vida em Guarulhos, já é outro projeto que a gente também, uma filial nossa que temos lá em São Paulo. Já está em São Paulo? Já temos no Rio, já temos outros municípios, e a vontade é a gente espalhar pelo Brasil todo, Mas a gente queria primeiro mostrar que dá certo aqui em Manaus. Hoje nós temos quase 70 acolhidos, moradores de rua, que eram morador de rua. Inclusive hoje, nesse exato momento, tem 2 viajando, um para São Paulo, outro para Goiânia, que estamos já devolvendo para a sociedade. Pessoas que estavam em situação de rua, pessoas que faziam mal, que roubavam. Hoje está indo para um encontro de uma família, para ter uma vida nova, Isso aí que eu acho que é interessante no nosso trabalho, ver aquelas pessoas que antes faziam mal e agora estão fazendo bem, Esse camarada está indo vai casar com uma pastora lá e já vai formar sua família. E assim a gente tem visto, todo dia a gente tem devolvido para a sociedade pessoas aí que estavam em situação de vulnerabilidade, social. E o nosso projeto hoje, a ideia é acolher moradores de rua, pessoas que estão em situação de rua, A gente está tirando ali da Praça do Remédio, para você for lá, numa praça que é bem conhecida em Manaus, tinha bastante morador de rua, e hoje se tiver 10 é muito. Então daqui a pouco a gente está terminando, limpa aquela praça, entrega para o prefeito fazer alguma coisa lá, criar vida, Aproveitando aqui que está até uma pessoa lá da prefeitura para dar essa ideia para o prefeito. Vai lá, prefeito, conhecer o nosso trabalho, dá uma força para a gente, que a gente precisa dessa ajuda dele. E para o mundo não, o mundo todo hoje conhece o nosso trabalho. Manaus é conhecido mundialmente através desse trabalho piloto aqui de Manaus, E outros estados já estão querendo levar. E a gente só está precisando de um apoiozinho dos governos, que é para a gente dar uma forçazinha a mais, um vento, um gás melhor, para a gente poder ajudar mais. Se a gente tivesse condições de estar alimentando eles lá, hoje nós temos psicólogo, psiquiatra, médico, enfermeiro, mas tudo isso tem um gasto, E fora a chácara que a gente comprou foi caro, 820 mil reais. Dizer que isso aí foi tudo com dinheiro dos internautas, Através dessa página, dessa brincadeira, isso aí foi crescendo. Hoje a gente apoia 17 projetos aqui em Manaus que estão fazendo o mesmo trabalho, acolhendo, e tem outros. Agora a gente está abrindo um em Novairão, estamos querendo abrir um outro lá em Nova Olinda. Então assim, são os outros municípios, já tem em Quari, já tem em Itacoatiara, e é isso que a gente quer, para que não traga para cá o problema para Manaus, resolva lá no interior, e aqui a gente
também Tá faça se o nosso expandindo, trabalho, né, se pelo expandindo. estado, né? E o que eu quero, antes de sair daqui, como eu já saí, e como já tem vários locais, inclusive países, Angola está esperando a gente, está tudo pronto para a gente inaugurar em Angola também. São Paulo, a gente quer abrir na capital. Semana passada a gente tirou 4 da Cracolândia, né? Já tiramos outra vez. Então o que a gente quer? A gente quer apoio dos políticos, das autoridades, que ajude a gente, né? Porque esse trabalho é deles. E a gente está fazendo o trabalho deles porque a gente gosta. A gente quer ver essas pessoas sair da rua e ter oportunidade de vencer, né? Para muitas, para a sociedade é lixo humano, para a gente são pérolas preciosas. E a gente tem mostrado. A gente pega um camarada lá que é morador de rua, né? Que está jogado, abandonado, a gente leva para lá e quando você vê, né, aquela pedra, quando começa a ser lapidada, você vê o profissional que ele é. É cada profissional mesmo que a gente fica de boca aberta. Ninguém acredita. O Olímpicos Carneiro é uma prova, ele leva um morador de rua para lá, o que não é mais morador de rua, né, o nosso acolhido, leva para passear com eles todo bonitinho, né, junto com os gringos. E ele não avisa que eles eram moradores de rua. É isso que eu ia perguntar sobre a importância que você faz esse trabalho, muito bacana, parabéns, de tirar as pessoas da rua, que cada um tem a sua história, porque chegou aquele momento de ficar na rua. E aí chega o turismo com a agência Olímpio Carneiro, que é parceira sua, não é isso? Demais, que, ajudando que eles demais. ganham, como é que eles ganham esse passeio lá, Eles as ganham pessoas? quando passa de um mês, lá que eles estão lá em tratamento, o Olímpico oferece, eles ficam ansiosos por esse passeio, né? É uma briga que eles ficam. É mesmo? Porque é maravilhoso. Aqueles que já foram, eles chegam eles lá quando e eles dizem, voltam do meu Deus, é passeio? bom demais o passeio. Tem coisa melhor do que usar droga. Gente, esse passeio para nadar com boto é bom de... Então ele já passa para os outros acolhidos e aquilo ali já Entendi. fica aquela cena. Só para você que nos ouve e nos assiste, passeio qual o pai Márcio está se referindo, é o Safari Amazônico, promovido todos os domingos pela agência Olímpio Carneiro Turismo, que o Olímpio vai falar um pouco como é que é, Olímpio, você aceitar aí as pessoas do pai lá, levar no Safari Amazônico, você acompanhar, conta um pouco da experiência que tem acompanhado. Como o Marco Bom falou dia. mesmo, né? Isso também começou tudo com a brincadeira, né? Eu conheço o Marco há muito tempo, né? Porque o Marco também vende carro, compra lanche, tudo, é um empresário bem sucedido. E eu até falo para ele, Marco, tu é doido. Como é que tu coloca, quando ele começou a colocar 30 pessoas na tua casa, eu falei, pai, vamos fazer o seguinte, vamos pegar 2 aqui, levar para o passeio no domingo. E foi uma experiência meio ruim para mim, porque o ser humano, as pessoas humanas são preconceituosas. Nós todos somos, nós pré-julgamos as pessoas. E eu na minha, como eu faço assim, eu sou muito emotivo, né? Aí eu cheguei na lancha, o pessoal, nós entramos pelo Tropical, aquela beiradura do Tropical Hotel, onde fica a nossa agência. Aí eu apresentei o pessoal, hoje aqui, nessa lancha vai 2 ex-moradores de rua, 2 ex-dependentes. Eu senti que as pessoas começaram a esconder as bolsas, esconder. Não é verdade, tá entendendo? Aí não deu certo. Não deu certo. Quer dizer, foi um negócio que foi um aprendizado para mim. Aí o que acontece agora, todo domingo a gente leva 2 pessoas do projeto, eles vão normal como nós aqui, são pessoas normais. Entra na lancha, ninguém fala nada, conversa todo mundo se interage, aí a socialização novamente, né? Começa, teve uma menina que foi agora, arranjou até um namorado gringo, tá, sem comentário. Ela é bonita, ficou uma mulher bonita, ela é mulher feia, porque você tem que ver o antes e depois. O que aconteceu? Aí deu certo. Porque eles almoçam junto, toma o refrigerante junto, o suco junto na hora, vai na aldeia indígena, mergulha com os botos, tudo junto, não tem aquela separação. Mas se você for falar a primeira, assim, logo de cara, eu sou preconceituoso. O Pedro, todos nós somos preconceituosos, mas a gente está aprendendo, isso é um aprendizado para mim, o Marco nos ensina muito também, é um aprendizado, porque esse, como eu falo, o Marco é maluco, como é que ele pega um morador de rua, quer dizer, feio, drogado, e leva para sua casa. E quando ele começou, ele levava todo mundo para a casa dele. Tá entendendo? E o projeto, o turismo também ajuda muito isso aí, porque vai mostrar o lado bom da vida, o lado bom, uma boa comida, um bom passeio. Como é que estou perdendo? A droga. E é verdade, né, gente? Eu sempre que eu vou fazer meus passeios com eles, eu levo eles para passear de lancha, passear de jet, eles têm esse Olha, passeio. que bacana. Ele tem essa interação. E quando eu saio para passear com ele, ninguém percebe que eles estão andando, que eu estou andando com ex-morador de rua. Né? Todo verdade. mundo recebe ele no restaurante, onde a gente para lanche, onde a praia que a gente vai, né? Hoje, graças a Deus,
a sociedade aqui do Amazonas também está tirando esse olhar de morador de rua ser um lixo, de não dar valor para ele. Hoje as pessoas estão levando sopa para eles, estão levando alimentação, estão levando... Vai, Marcos, daqui a pouco eu quero falar sobre o assunto da sopa, que é muito importante, o papo tá muito bom, mas eu tenho que chamar um intervalo e daqui a pouco a gente volta. Continue com a gente aí no nosso programa podcast Safari Amazônico. Daqui a pouco estamos de volta falando com o Pedro, falando com a doutora Loreni, com muito mais turismo para você. Até já! Somos um povo com uma cultura sem igual. A nossa culinária é única, a nossa fauna e a nossa flora é rica e invejável aos olhos do mundo. E não é à toa que nós temos a floresta mais preservada do planeta. Apresento a vocês a nossa websérie Raízes Amazônicas. E no segundo episódio da websérie Raízes Amazônicas, nós vamos conhecer uma comunidade indígena. Pertencente à Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, a comunidade indígena Tapinaponá Tuiucá fica às margens do Rio Negro. Tuiuca significa filho de cobra de pedra. E Tapinaponá aí significa, Tapinaponá, quer dizer uma pedra, é o sagrado. Tuiuca significa nós somos filho de cobra de pedra. Estamos de volta com o nosso programa Safari Amazônico, as portas abertas para o turismo do Amazonas. Agora, nesse segundo bloco, gente, eu quero falar com a doutora Loreni Braga, que ela é diretora de turismo da Manaus Cult, e eu gostaria que a senhora falasse para a gente, para os ouvintes, para os telespectadores, a respeito da importância da valorização cultural e de eventos daqui de Manaus. Olha, Marcelo, Manaus durante algum tempo ficou fora de qualquer política pública voltada para o turismo, para a valorização cultural, e agora a cidade começa a ser ressignificada, não só do ponto de vista da valorização das pessoas que fazem arte, que fazem música, que fazem dança, que escrevem, pessoas que fazem teatro, mas sobretudo da população local. Nós temos valores, pérolas escondidas, e a nossa prefeitura, Manaus Cult, o trabalho hoje que é feito voltado para a cultura é não só valorizar quem já está no mercado, mas também descobrir novos talentos, descobrir novos artistas que a cidade de Manaus tem para oferecer. Além disso, fortalecer os projetos dos editais para que essas pessoas que vivem da arte, que vivem da música, vocês mais do que ninguém sabem, o mundo inteiro, o Brasil, sabe que o setor que parou praticamente 100% foi o setor da cultura e do turismo por conta da pandemia. Foram 2 anos em que as pessoas ficaram inertes, sem saber exatamente como ganhar dinheiro. Alguns se reinventaram para o mercado, mas a grande maioria realmente ficou à mercê das políticas públicas em termos de doação de alimento, em termos de apoiamento social. E a partir desse ano, graças a Deus, esses talentos estão sendo valorizados com um vasto elenco de projetos aí que a Manaus Cult está oferecendo por meio de editais. O edital Zezinho Corrêa foi um edital que deu esse socorro para os nossos artistas durante a pandemia. Então, agora novos editais estão sendo lançados para a valorização de todo esse povo que vive da arte. Ao mesmo tempo, turisticamente, a cidade
receberá novas âncoras turísticas com projetos inovadores, como é o caso do Memorial Encontro das Águas, que lá atrás, ainda na gestão de Serafim Correia, ele foi um primeiro movimento, mas depois ficou à mercê das vontades dos outros gestores públicos, mas nessa gestão do prefeito Davi Almeida sairá do papel. Então, o Memorial Encontro das Águas Rosa Almeida, que é o nome da mãe aí, do prefeito, que ele perdeu, inclusive, no Covid. Esse projeto será uma âncora turística para a nossa cidade. Nós teremos também um grande estratégico projeto ali naquele prédio da CEAM, ao lado da Marinha do Brasil, que será o nosso grande pier turístico, bacana, com teleférico, com toda uma produção de oferta de serviços e de atrativos. Por certo, nós teremos também as nossas barcaças turísticas que vão oferecer esse complemento do que vai ser esse grande projeto ali no Centro Histórico. O prefeito tem um projeto em que ele envolve várias secretarias para que o Centro Histórico de Manaus seja revitalizado, restaurado, entregue para a sociedade amazonense e entregue para o Brasil e para o mundo como um centro histórico, turístico e que não só será atrativo, mas também gerará emprego e renda para a população que mora aqui. Agora há pouco o pai estava falando aqui sobre a questão da Igreja dos Remédios. Nós já descobrimos e potencializamos e estamos já trabalhando o roteiro religioso do Centro Histórico da cidade de Manaus. Manaus tem grandes âncoras do turismo religioso, que são as 4 catedrais que estão no Centro Histórico. São Sebastião, Aparecida, Matriz e a Igreja dos Remédios. Essas igrejas estavam praticamente alijadas de qualquer política pública. O turismo religioso no mundo hoje, ele movimenta mais de 300 milhões de pessoas. Dentro do Brasil, são mais de 20 milhões de pessoas que caminham dentro do país em busca desse segmento. Então, nós estamos descobrindo tesouros escondidos nessas igrejas. Já trabalhamos todo o roteiro que complementam as 4 igrejas no Centro Histórico, e uma delas é a Igreja dos Remédios, e confirma aqui o que o pai falou anteriormente no outro bloco. Aquela praça estava realmente tomada por pessoas, moradores que vivem abaixo da linha da pobreza, pedintes, pessoas que estão num caos social, e ali nós estamos trabalhando junto com a Secretaria de Ação Social, junto com a CEMUSP, com a CEMIF, com o IMPLUB. São várias frentes de secretarias para transformar essas praças e essas igrejas em ambientes saudáveis, não só para quem mora aqui, mas para o turista que vem de fora. A cidade, ela só é boa para o turista se ela for boa quem mora nela. Se tiver segurança, se tiver iluminação, se tiver atratividade, se tiver bons restaurantes, se tiver bons hotéis. Então, isso é o nosso grande compromisso de fazer com que a cidade de Manaus não seja apenas a capital mágica da Copa do Mundo, mas que ela seja mágica para nós também, e mágica para quem continua querendo conhecer, ou para quem nunca pôde vir até Manaus conhecer a capital da Amazônia. Muito bem, muito obrigado pelo seu esclarecimento importante. Inclusive, nosso microfone, nosso programa está aberto para você, que o turismo do Amazonas necessita esse espaço. Por isso foi a ideia aqui de já abrir esse trabalho aqui do Safari Amazônia, falar do turismo. Nós vamos estar acompanhando aí o trabalho da prefeitura, que realmente o Centro Histórico, para quem não conhece a cidade de Manaus, quem tem vontade de conhecer, a cidade de Manaus tem um centro histórico belíssimo, voltado ao período áureo da borracha, e que nós realizamos também, muito City Tour, vai estar aberto para todo mundo. E esse trabalho que a senhora vai fazer lá, Centro Histórico de Representação, ali vai ficar muito bacana, e é algo que vai trazer muito mais turistas, como a senhora falou, Marcelo, né? E o nosso trabalho, ele não se pauta só no Centro Histórico. A prefeitura, ela tem projetos para toda a capital, para toda a cidade. Nós estamos trabalhando as comunidades da RDS do Pé, porque essas comunidades, há algum tempo, elas foram
movimentadas por alguns projetos que foram fracassados. Nós queremos fazer com que essas comunidades elas possam ser, sim, elos de ligação com a capital turisticamente, que possam ser, que o turismo possa ser gerador de renda, de qualidade de vida para essas comunidades, não apenas só promessas. Outra ação que nós vamos estar trabalhando é também na zona leste da cidade, fazendo com que os nossos fragmentos florestais dentro da cidade possam ser utilizados como atividade turística para turismo de aventura, arborismo, rapel, observação de pássaro, fazer com que a cidade verde possa se projetar para essa cidade histórica, essa cidade contemporânea, e fazer com que Manaus possa oferecer, sim, aventura, turismo de segurança, turismo náutico, turismo, o ecoturismo, o turismo de comunidade de base sustentável, mas ao mesmo tempo dar essa qualidade, dar essa segurança. Eu queria, inclusive, aqui, aproveitando esse momento, esse podcast muito importante, e dizer que Manaus também ela está órfã dos voos estratégicos. Isso, bom só comentar isso. E nós queremos, sim, evitar esforços junto com o governo do estado, buscar resgatar esses voos. É muito mais difícil resgatar do que trazer novos voos. Então, lá atrás, quando nós estivemos há 14 anos, nós tiramos Manaus do isolamento, nós colocamos Manaus com os voos mais nobres, conectados com todas as principais capitais brasileiras, com os Estados Unidos, com a Europa, com o Cone Sul, nós tínhamos voos direto para Buenos Aires. Então, hoje nós estamos meio que órfãos desses voos, e um dos nossos compromissos é resgatar, trabalhar com as companhias aéreas, trabalhar com a nova administração do aeroporto e fazer com que a nossa capital possa estar interligada de maneira aérea com o mundo, até porque nós somos dependentes 100% do modal aéreo, e nós temos a necessidade de resgatar esses voos, porque sem voo turista não chega aqui. Então, o principal comprometimento e compromisso nosso é de fazer com que Manaus traga para a sua comunidade e também para o turismo essa oportunidade de viajar mais e melhor, com menos tempo e com um preço mais acessível no mercado. É muito importante trazer os voos, resgatar, a senhora falou, os voos de volta, movimenta a cidade em si, e também esses espaços abertos que os museus, a gente fala também do Paço da Liberdade, que eu vi muitos manauaras indo conhecer a sua própria história. Isso, parabéns à prefeitura que restaurou ali, um museu muito bacana. Queria que a senhora falasse um pouquinho disso do Paço do Liberdade. Ele está fechado ainda? Então, já está aberto. Alguns espaços nossos culturais, eles estão agora começando os seus agendamentos. Graças a Deus que esse problema aí do Covid está sendo debelado. Houve um entendimento já da prefeitura e do governo do estado, a partir dos índices favoráveis da saúde, para que nós pudéssemos começar a andar sem máscara, a abrir os espaços para visitação. Então, por exemplo, o nosso Museu de Manaus, o MUMA, ele está passando por uma pequena reforma, está sendo feito os agendamentos, mas com grupos menores, até que essa reforma seja consolidada. Nós estaremos, se Deus quiser, abrindo também o nosso centro de arqueologia. Então, outros pontos nossos culturais já estão recebendo agendamento, ou seja, a gente começa a viver esse normal. Que bom, né? Graças a Deus. Fazendo com que os nossos espaços culturais sejam abertos para visitações e criando também novos ambientes para que Manaus seja uma cidade que tenha essa oferta eclética, para que o turista, para que o próprio amazonense, como você falou, nós temos uma dificuldade de o amazonense conhecer aquilo que é dele. Se você for fazer uma pesquisa na cidade de Manaus para saber, nós somos mais de 2.200.000 pessoas, quantas pessoas já visitaram o Teatro Amazonas? É muito pouco, as pessoas não valorizam aquilo que é dela. E nós precisamos criar na comunidade o sentimento de pertencimento. Isso é meu, eu preciso resguardar, eu preciso cuidar, porque esse é dinheiro que foi investido no meu bolso. E também fazer com que as pessoas possam ter o mesmo sentimento de proteger, de resguardar, para que as próximas gerações entendam a nossa história. Turismo, ele é constituído de cultura, de história, de geografia, de meio ambiente, né? Então, tudo isso faz parte do acervo
daquilo que o turismo precisa, sem contar que nós temos o maior polo industrial da América do Sul cravado dentro da capital da Amazônia e que tem mais de 500 grandes multinacionais e que conversam com o mundo, e nós não valorizamos essas grandes empresas. E agora a prefeitura, junto com a Suframa, está criando um novo projeto, que é a Zona Franca de Portas Abertas. Então, o próprio Manauara conhecer a Caloi, a Motor Honda, a Samsung, todas essas grandes brands aí mundiais. Eu tive a oportunidade de conhecer agora uma nova Caloi e não sabia. Por incrível que pareça, eu trabalhei 16 anos na Suframa, em projetos âncoras dentro daquela casa, e não sabia que depois da Ásia, a segunda maior planta da Caloi está no Brasil, na Zona Franca de Manaus. Isso é orgulho, nós precisamos ter esse sentimento de pertencimento daquilo que é nosso. E a partir do momento em que as empresas começarem a abrir suas portas para visitação, aí o Olímpio pode levar seus grupos, os outros agentes de viagem podem levar seus grupos, não só para visitar, mas também a ideia é transformar esses grandes produtos estratégicos em espaços também de compra, para que esse turista possa usufruir daquilo que nós temos de melhor, que é o artesanato eletrônico e de inovação tecnológica, né? É feito pelo nosso índio aqui, Brasil. Você não sabia, 95% dos ar-condicionados que estão na sua casa é produzido pelos índios amazonenses. 100% das televisões que você tem na sua casa, com exceção daquilo que você compra no exterior, é produzido aqui. Então, esses índios não só são inteligentes, como também são capazes de receber bem você. Muito bacana, muito obrigado pelo seu esclarecimento. E olha, o programa aqui, Safari Amazônia, portas abertas, microfone ligado para Manaus. Curte para a senhora, que você voltar várias vezes aqui, sempre vai trazer aqui muitas novidades, e agradecer também o programa. E aí você que nos assiste, que nos acompanha, que está recebendo toda segunda-feira o nosso programa Safari Amazônia. E falando de ecoturismo, pessoal, olha quem eu trouxe hoje aqui. Eu trouxe o Pedro Ulieri, né? Ele é o diretor da Ecoforest, engenheiro florestal. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, nosso programa de estreia aqui na primeira edição. Eu queria que você contasse pra gente aí o que é Eco Adventure, não é isso? Então, a Ecoforest Adventure. Sim, então, Marcelo, nós somos essencialmente um parque de aventuras, né? Que estamos localizados aqui pertinho de Manaus, no quilômetro 39 da BR-174. Está ali dentro de uma área de cerca de 65 hectares, né? Onde trabalhamos várias atividades como tirolesa, arco e flecha, trilhas, caiaque. E lá dentro temos vários atrativos também, temos a ponte, temos um circuito também de arvorismo bem legal. Então o arvorismo, a gente escala uma árvore de 35 metros de altura, um jatobá. Então atravessamos de uma árvore para outra em plataformas, e no final a gente tem a tirolesa, essa atividade recente agora, uma tirolesa de 200 metros. E muita adrenalina. E com segurança, é claro. Nós trabalhamos dentro de um sistema de gestão de segurança, onde a gente prevê sempre os riscos, tenta sempre manter a equipe treinada, principalmente em questão de primeiros socorros, resgates. Isso é muito importante, a gente sempre frisar a segurança, inclusive nas embarcações, no turismo, se a gente requer a segurança para o nosso passageiro, disciplina, importante você estar tocando nesse assunto, que é o turismo de aventura, o Ecoforest. Né? Porque assim, quando se trata de turismo de aventura, o primeiro questionamento é a segurança. Correto. Assim, ninguém quer ter uma experiência negativa de ter algum incidente, então, graças a Deus, aí, em quase 8 anos de operação, nós nunca tivemos nenhum problema grave, né? É claro que tem certas coisas ali que são de certa forma aceitáveis, porque numa caminhada pode haver uma torção, numa caminhada, né? Querendo ou não, a gente está dentro da floresta, então tem alguns riscos envolvidos, né? Mas é aquela coisa, né? A equipe sempre preparada, sempre atenta a qualquer situação de risco para, com urgência, tentar, né, desenrolar qualquer... Muito bacana. Eu queria só falar aqui, Marcelo e Pedro, eu sou especialista em ecoturismo, né? Fiz curso no Canadá sobre gestão de parques e ecológicos. E o turismo, o ecoturismo, a época quando nós fizemos o curso do Proecotur, que era o Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia Legal pelo BID, uma das coisas que nós
trabalhamos muito era transformar a Amazônia em um adventure, né? Eu quero aqui aproveitar e já fazer um desafio ao Pedro. Opa, ao vivo, hein? Vamos aí. Para o ano que vem a gente estava pensando em fazer trazer para cá um grande evento de turismo de aventura, junto com o pessoal da Brastoa, ou junto com o pessoal do que trabalha hoje com o turismo de aventura no Brasil. Sim. Então eu quero conhecer o teu projeto para a gente começar a Tá muito desenvolver. bem-vinda. Desenvolver um projeto em conjunto e quem sabe a gente faz a nossa primeira certeza. edição made in Amazon, sem precisar dos... Bacana. Claro que os Sim. paulistas são bem-vindos todos, mas faz uma coisa bem nossa aqui, bem amazônica, então fica aqui o desafio para a gente depois conversar. Com Que certeza. bacana, né, Pedro? Olha aí, Sim, que legal. sim, Viu? tamo Muito junto. obrigado aí. É. E Pedro, conta rapidinho sobre o que eu ouvi falar que tem o caiaque na floresta e tem caiaque. tiro ao alvo, é isso? Isso. Conta pra gente como é que é essa Então, atividade, por O gentileza. tiro ao alvo, ele tem trabalha com arco e flecha, né? Então a gente tem Aham. aquele arco mais moderno, né? O arco composto, e tem o arco recurvo. O arco recurvo já é aquele mais tradicional, né? Aham. Nos lembra ali o arco do índio mesmo, indígena. Então a pessoa que vai no parque tem a oportunidade de praticar o arco e flecha e aprender algo novo, né? Beleza, você queria comentar? Eu vou falar o seguinte, que também foi a boa dica da doutora Orani, né? E também nós estamos com um projeto meio, não é pequeno, vai ser que ainda vamos trazer muitos lutadores de jiu-jitsu para conhecer a Amazônia da Áustria e da Europa toda. Nós já estamos acertando os detalhes, mas não vai ser para agora, vai ser talvez por meados de janeiro ou fevereiro, mas estamos tudo articulando, vamos fazer um campeonato de jiu-jitsu com uma aldeia indígena. E olha, e o Olímpio falou agora dos eventos e a gente passou um pouco, né, deixou um pouco para o final, mas nós vamos realizar aqui, junto com a organizadora, uma das maiores maratonas do Brasil, que é a Maratona de Manaus, já em outubro. Uma semana antes do aniversário de Manaus, vai ser... o prefeito quer transformar essa maratona numa maratona como é a de Paris, como é a de Nova York, uma maratona de calendário anual. O pessoal já esteve agora em Paris divulgando essa maratona, então a parte esportiva ela vai ser muito intensa aqui. Até que a gente tem um prefeito que corre 10 quilômetros, é um maratonista, né? Então, além da maratona, nós vamos ter o passo a passo, de 2 a 5 de setembro. Não vai ser mais um passo a passo. O evento ele está denominado Sou Manaus, passo. Sou Então, Manaus. assim, Sou Manaus. Nós queremos, a prefeitura quer criar no Manauara, no amazonense, no Brasil, a identidade de que Sou Manaus é o pertencimento. Então, esse evento passo, ele vai dar uma virada de página do que era, não que as demais edições não tenham sido realizadas com carinho, com esmero, foi, mas essa agora é uma nova versão, vai sacudir Manaus em todos os sentidos. Na gastronomia, nós vamos ter um festival gastronômico bem diferente, nós vamos ter uma pegada de Manaus Fashion, mas assim, a moda, onde nós vamos incluir a moda indígena, que a gente quer dizer assim, a moda raiz. Nós vamos ter uma feira de artesanato voltada para o mercado, para o e-commerce, ou seja, nós queremos trazer para esse evento um evento de alegria, de festa, mas um evento também da economia solidária, do B2B, fazer com que haja venda. Nós vamos trazer grupos de operadores, grupos de jornalistas, para fazer tipo um encontro aqui de negócios com os nossos agentes locais. Então, fazer com que haja negócio, haja renda, haja envolvimento comercial, mas também tenha alegria, as pessoas possam participar. E além disso, nós também vamos ter agora em junho o Festival Folclórico, junto com a Secretaria de Cultura do Estado, que também vai movimentar todo o nosso turismo. E, por fim, o aniversário de Manaus, que é o Boi Manaus, que também será
uma nova virada de calendário, página né, calendário tradicional. nesse calendário de evento. Então, a partir do segundo semestre agora, Manaus vai ficar muito bem movimentada e turisticamente nós teremos aí toda uma facilitação de vender Manaus. Eu sempre digo que o nosso grande gargalo hoje está pautado na questão dos nossos voos e isso é um desafio para nós, para começar a resgatar aquilo que nós perdemos lá atrás. O que ocorre em Manaus é o seguinte, que eu sou muito repetitivo nessa frase, que o Brasil e o mundo não conhecem Manaus. O Brasil e o mundo não sabem encontrar. Eu tenho muitos clientes nossos aqui, não só nossos, mas de outras agências que veio, que tem muita agência de vanguarda aqui, que chega em Manaus pensando que vai encontrar uma maloca, uma oca. Quando ele sai daqui, ele sai maravilhado com Manaus e divulga. Porque o que falta em Manaus é divulgação. É por isso que nós estamos tentando fazer esse programa semanalmente, para ver se divulga Manaus. É só para o turismo mesmo, não tem nada de política, não vai ter nada. É turismo gastronômico, turismo de evento, toda a área do turismo vai estar, se quiser, estão de porta aberta, como o Marcelo falou, para vocês virem aqui e explanar os seus conhecimentos, que isso para nós é muito importante. O que falta em Manaus é divulgação. Porque Manaus, nosso potencial no turismo é muito grande, mas nós não temos turista. E por causa dos voos também, né? Ninguém chega de estrada. Olímpio, eu sempre digo que o custo Brasil, ele inviabiliza o turismo brasileiro. Veja bem, eu trabalho com turismo há 30 anos, o Brasil não sai de 6 milhões de turistas. A Torre Eiffel, em um ano, ela recebe mais turistas que o Brasil. O Eco Disney, o Euro Disney hoje, que foi implantado na Europa, recebe mais turistas que o Brasil. Então, é um país continental que poderia hoje receber em torno de 50 a 60 milhões de turistas. Pô, a França recebe isso, 80 milhões de turistas ano. Só a França, que é um país daquele... Mas por que recebe isso? Primeiro, tem uma história, tem um patrimônio resguardado e cuidado. E segundo, que as pessoas chegam na França, não só em Paris, mas em todas as cidades francesas, chegam por meio de trem, chegam por todos os modais. Então, não dependem só do aéreo. Aí, o custo Brasil, o que acontece? Um turista que vem de Paris para Fortaleza e quer vir para Manaus, quando o voo que ele faz Paris-Fortaleza, quando ele vê a perna Fortaleza-Manaus, ele desiste, porque ele paga 3 vezes o valor que ele pagou Paris-Fortaleza. Então, o custo Brasil é muito alto, inviabiliza o turista a fazer essa circulação dentro do país. Infelizmente, com o aumento agora do querosene do avião, a maioria das companhias aéreas tirou muitos voos, inclusive do norte do Brasil. O Acre está passando por um isolamento aéreo, o Amapá passando por um isolamento aéreo. Então, a região amazônica, por mais que seja o maior espaço brasileiro em termos de território nacional, mas é o maior prejudicado nisso, porque as companhias voam para onde tem rentabilidade, né? Infelizmente. Toda vez o lucro, né? Deixa eu só retomar aqui com o Pedro uma pergunta que o pessoal está perguntando aqui, fazendo aqui pra gente. A respeito desse teu pacote de combate. Tem esse pacote, né? Sim. Conta pra gente o que vem a ser. Então, uma das atividades que promovemos lá no parque é o Airsoft. O Airsoft nada mais é do que réplicas de armas, né? Que ela lança um projétil de PVC, né? Então, não machuca, tá? A primeira preocupação é se machuca ou não. Não machuca. A pessoa sente um pouquinho como se fosse ali um inseto ali, mas é bem legal, uma atividade bem divertida. Então, dentro desse pacote, além do tiro, dentro do tiro temos 2 modalidades, tá? Tem o tiro ao alvo também. Então, a gente meio que simula ali dentro da floresta, a pessoa tem que acertar uma caça, um resgate de um ferido, por exemplo, que ele tem que acertar os alvos até chegar naquele ponto e resgatar o ferido, né? E assim tentar passar algumas informações de primeiros socorro, resgate. É bem divertido também essa atividade. São coisas que aqui o amazonense não conhece. O amazonense, pouco amazonense, como a doutora Aninha falou, é o seguinte: eu também faço minhas pesquisas mesmo. A coisa mais difícil é você ver o amazonense no Teatro Amazonas. Você pergunta, já foi no teatro? Não, qualquer dia eu vou. Porque geralmente o amazonense, o morador local, deixa para ir sempre, vou para Fortaleza, vou para Natal, eu estou aqui pertinho, mas não vai. Isso é natural. E a gente tem que mudar esse conceito, pessoal. Vocês têm de amar a sua cidade, amar onde você mora, levar seus filhos.
ao teatro, ao passo, que tem muitas atividades aqui, tem o Parque das Crianças também para as crianças, Sim. mas ninguém vai, vou deixar qualquer dia. E outra coisa também que peca muito é o Teatro Amazonas ser fechado aos domingos. Isso, o amazonense tem um dia de domingo para ir, mas não, vai fazer o que no teatro, está fechado. Isso é bom o Apolo lá, nosso amigo Apolo, rever isso aí, porque não sei porque que o Teatro Amazonas é fechado aos domingos, que é o dia que o amazonense tem para visitar o teatro. E muitos turistas também estão os domingos ali, porque às vezes quando eles compram o pacote, não vê o dia da semana, vê o aí vem. E falando desse assunto que o Olímpio falou, a Agência Olímpio Carneiro promove todos os domingos o Safari Amazônico, e a gente tem encontrado amazonenses que recebem parentes que vêm de fora, de Fortaleza, e elas vão no passeio para acompanhar. Não, eu vou um passeio. Quando chegam lá, eles dão depoimento. Poxa, eu não sabia que era assim. Eles se encantam com a nossa floresta, com o nosso passeio aos domingos do Safari Amazônico. Então, como a gente quer promover aqui também para você que está no Amazonas, a conhecer a sua região, conhecer o potencial da nossa Amazônia, do nosso estado do Amazonas, da nossa Amazônia. Por isso estamos aqui, vamos trazer pessoas aqui que vão falar muito da Amazônia, para você conhecer e divulgar a nossa floresta. Com isso eu já peço para o Pedro falar um pouco, Pedro, das promoções, dos pacotes oferecidos. Como é que o pessoal chega lá para te contratar, para fazer um serviço? Primeiro, entrar em contato com a gente pelo Instagram, WhatsApp, temos vários pacotes, então independente da idade, tem a pessoa que só quer relaxar, descansar ali, então a gente tem pode atender também essa pessoa, e tem para quem quer emoção, a gente sempre fala, né? Principalmente a gente faz uma brincadeira antes de iniciar a trilha, se a pessoa quer uma trilha com emoção, uma trilha light, né? Então a pedida é a trilha com emoção, então a pessoa vai se sujar, vai se molhar, então vai viver uma experiência legal, né? E assim, a nossa maior bandeira também, nossa maior missão é passar o conhecimento da floresta. Eu, como engenheiro florestal, também é uma obrigação. Então, a trilha, com todos os monitores, é obrigatório a gente falar das espécies que temos, falar dos animais, falar do... O senhor já foi lá, então já conhece o... Eu chamei você. E sabe o que é interessante? A Organização Mundial do Turismo fez uma pesquisa agora durante a pandemia, bem antes também, e a tendência mundial das pessoas é viver a experiência. As pessoas não querem mais algo estático. Tudo bem, eu chego ali na Torre Eiffel, subi ali, desci, elas querem conviver, elas querem interagir, elas querem humanizar. Elas querem fazer parte exatamente. Então nós somos um grande celeiro disso, dessa convivência, dessa experiência. Muitos turistas, quando a gente estava no Amazonas, tu ia nas feiras, e eles chegavam no nosso stand e diziam assim, como é que eu posso, antes de eu morrer, eu quero fazer um passeio no maior rio do mundo. Como é que eu posso fazer isso? Então nós tínhamos ali os flyers, o material dos operadores, dos hotéis de selva, enfim. Então, a maioria desse povo que vem para cá quer realmente viver essa experiência, quer interagir, quer conviver, quer participar, não quer nada estático. E essa coisa do teu projeto, Marcelo, Pedro, ela é significativa para o nosso destino, porque a gente sempre pensa que a maioria das pessoas, quando vem aqui, tem medo de alguma coisa sobre a questão da floresta. E quando a gente vai lá fora, a gente diz, primeira coisa que eles perguntam, eu tenho que vacinar contra a febre amarela? Mas lá tem isso. Eu digo, olha, a mesma forma que você vai para o Peru, para Machu Picchu, que você vai para Galápagos, que você vai para Costa Rica, para América Central, que você vai para a República Dominicana, a mesma postura você tem que fazer para a Amazônia brasileira. Então, se você quiser se vacinar, se vacine. Mas nunca morreu nenhum turista nosso de febre amarela, nunca morreu nenhum alemão de malária. Então, vá lá porque você precisa sentir o que é. Então, essa é uma realidade hoje que nós precisamos transformar não só Manaus, mas a Amazônia brasileira nesse celeiro de experiência. Isso mesmo, exatamente. Muito bacana. Só finalizando rapidinho o que eu estava falando, a questão do acesso, né? Isso. Então, é possível o acesso, o parque fica na margem da estrada, então não precisa entrar em ramal. Qual é a estrada, Pedro? Na BR-174, no 39. Também tem ônibus de linha que passa em frente, que é o 305. Hoje a gasolina está um pouquinho cara, né? Então é só saber ali o horário que o ônibus vai passar, tranquilo, chega lá,
da mesma forma e tem a mesma Atendimento, né? Você que vai atendimento. estar lá recebendo o pessoal, as pessoas que vão lá, você vai estar lá? Sim, sempre que possível estou lá também. Bacana. Então a equipe também Todo dia aberto lá? Todo dia. Não todo dia. Tem que agendar? Funcionando todo dia com agendamento, Entendi. por meio de reserva. A gente chega aquela quantidade de pessoas ali, aí a gente atende. Vai fazer né? as atividades, o caiaque, tudo lá. No né? caso dos pacotes privativos, que a gente inclui já, se for necessário, guia bilíngue também, alimentação, transporte, já é um outro Você serviço. atende também inglês, é isso? Inglês também. Muito bacana saber. Equipe com fluência em inglês e espanhol. Espanhol. E bacana. aos finais de semana a gente trabalha mais com o público local. Então a gente depende de fechar uma quantidade mínima de pessoas, ali entre 15 e 20 pessoas. Então é necessário fazer a reserva antecipada. Então, tu atende ao inclusive e atende individual. Exatamente. Ao inclusive é quando tem almoço, tudo no pacote. guia, tudo mais. Em busca no hotel, Ah, tudo desse lado. Pai Marcos, deixa eu falar com o Pai Marcos rapidinho. Pai Marcos, o pessoal está perguntando aqui sobre esse sopão. Qual a importância do sopão? Quando que ocorre as datas? Como é que funciona aí? Fala pra gente, por favor. A importância desse sopão, esse sopão ele foi criado para a gente se aproximar do morador de rua, porque o pessoal diz, é muito fácil pegar morador de rua, só é chegar lá e pegar. Não, ele não vai não. Aham. Se você não tiver a confiança dele, se ele não te confiar em você, ele jamais vai sair da rua para entrar com um estranho. Então eu precisei inventar esse sopão para me aproximar deles, né? Porque hoje eu entro em qualquer local aqui em Manaus, qualquer bibocazinha que vende droga, todos eles me recebem bem. De respeito. Eles me respeitam. É o Pai Marcos, ele já chega Você lá já é comigo, conhecido lá, eu né? posso filmar eles, não tenho problema nenhum. Se você pegar um celular para entrar dentro de uma Cracolândia e filmar ele, você vai ficar sem o seu celular, né? Então eles me respeitam porque eles sabem que eu estou ali para ajudar eles, né? E eu tenho mostrado, e eu acho importante que quando eu estou em tratamento com eles, então quando eu finalizo o tratamento, eu levo o acolhido lá para o local onde eu tirei e chamo. Olha, ontem eu peguei uma moça que a gente já está já bem avançada, já finalizando o tratamento dela, levei lá para a praça. Eles olhavam e não acreditavam que era ela. Que era a mesma ela pessoa. mesmo. E correram, abraçaram. Que legal. Aquilo ali é para que eles vejam o meu trabalho. Sim. Entendeu? Para que eles possam confiar em mim. Correto. De sair de lá e ir. E o sopão foi feito para isso. A gente começou com uma panelinha para 30 pessoas, aumentou 60, 100, 200, 500. Hoje a gente está distribuindo 1.500 1.500? sopa por semana, segunda, quarta e sexta. São 3 vezes por semana? Aí essa praça do remédio a gente dava, hoje eu não posso chegar com um panelão lá, com 2, que são um panelão gigante, para entregar lá, porque eu não tenho mais essas pessoas para receber lá. Aí foi a necessidade de eu ir para as comunidades. Eu fui entendi. conhecer outras comunidades, outras Cracolândias, em outros bairros mais distantes, aí eu fui vendo o outro problema, que era muitas famílias que estavam passando fome. E aí foi quando eu comecei a também distribuir o O sopão. senhor saiu da área do centro ali, Saí foi da para as área áreas do mais centro periféricas e agora começou... a gente está nas comunidades. Entendi. Agora me diz uma coisa, eu queria que o senhor falasse também, como é que faz para ajudar o seu projeto? Como é que os internautas, eles ajudam? Como é Olha, quem está nos assistindo pode ajudar? Nossa página é a Pai Resgatando Vidas Manaus, né? A gente é uma instituição sem fim lucrativo, não recebemos apoio nem de governo, nem de prefeitura. O único que apoia o nosso projeto é você que está assistindo, é os internautas. Nós só dependemos de vocês. Como? Assistindo as nossas lives, né? As nossas páginas são monetizadas e a gente consegue levantar um dinheirinho para conseguir comprar alimentação, para pagar energia, esse negócio todo. Ou então de algum ou outro que diz assim, ó, eu vou doar tanto para comprar o feijão, ou para comprar o arroz, ou o macarrão. E os próprios pessoal aqui de Manaus, que de vez em quando lá levam cesta básica, levam alguma coisa, né, para ajudar lá. Porque a família realmente ela não tem condições. Muito pelo contrário, a gente que ajuda a família. A gente que leva a cesta básica para eles. Leva alguma coisa assim. Alguns casos a gente até, a equipe lá do projeto reforma a casa, faz tudo isso. Beleza, então outra pergunta que eles querem saber aqui, onde fica a chácara? Eles ficam numa chácara? Onde que fica? O pessoal pode visitar? Conta um pouco da chácara, A chácara ela gente. fica lá no Iranduba, né? A gente teve que comprar um pouco distante de Manaus, porque quando era na minha casa eu tinha uma dificuldade, que era muito próximo do centro e rapidinho eles fugiam. E agora não, lá no Iranduba eles estão com uma certa dificuldade para fugir, porque tem que andar um ramal bem grande e mais 20 e poucos quilômetros, né? Então só aqueles que realmente
não querem tratamento, encara de ir a pé, porque eu não gosto de levar ele de volta, não. Pessoal, O já conhece lá, né, Olímpio? eu conheço e é muito interessante, pessoal, que esse projeto do Marco, o Marco é o seguinte, é porta aberta, quer dizer, lá não tem um cadeado para fechar, Não, tá entendendo? sai a hora que quer. Sai a hora que quer, mas só, ele deixa o cara sair, quiser fugir, foge. Para voltar é difícil, mas ele saiu, não, vamos dar mais uma chance, dá chance, e às vezes dá certo, às vezes não dá, como vários exemplos. Mas como todo trabalho de ressocialização é muito difícil, né? Ainda Mas mais independente. é louvável o trabalho do Marcos. Eu acho que se nós tivéssemos mais Marcos, né? Verdade. Numa sociedade que não são as pessoas que já são usuárias de droga por querer ser usuário, mas com essa pandemia nós tivemos uma avalanche de pessoas que ficaram abaixo da linha de pobreza, e muitos deles, até por problema psicológico mesmo, por ter perdido tudo, adentra no mundo das drogas, e para sair, é fácil entrar, para sair é mais difícil. E o morador de rua, às vezes, ele está só precisando de uma oportunidade. É verdade. Olha, teve gente que a gente tirou lá que não era usuário de droga, que só precisava de uma ferramenta para trabalhar. É verdade. E a gente deu a ferramenta e ele voltou a trabalhar. A gente alugou um mês de hotel, de apartamento, e ele continuou com o trabalho dele, já continuar. São vários que a gente também ajuda. É que a sociedade ela tem que entender que morador de rua não quer dizer que ele é mau caráter, que todos são ladrão, que todos são assassinos, não. Ali tem pai de família que foi expulso porque não teve condições de pagar o aluguel da casa, né? E a gente também ajuda essas pessoas aí. É isso mesmo, muito bacana, pessoal. Papo muito bom aqui com vocês. Quero só agradecer realmente você aceitar o nosso convite. O seu pai Marcos pode retornar, o pessoal retornar aqui. Eu vou deixar agora o espaço para você que nos acompanha aí no todo lugar do Brasil, para o nosso trabalho aqui. Toda segunda-feira tem nosso encontro marcado, o programa Safari Amazônico. Pedro, das considerações finais aí, quero agradecer mais uma vez a tua presença. As portas estão abertas para você vir falar mais novidades. Eu sei que não deu para falar tudo, tem muita coisa aí. Então sabe que o turismo vai estar aberto para todo mundo aí. Você, turismo, entre em contato conosco. Vamos te receber, vamos falar de turismo, vamos falar do Amazonas, aquilo que amamos, a nossa floresta. Pedro, obrigado, hein? Eu que agradeço o convite. Agradeço ao Olímpio também, nosso parceirão aí, que acreditou na gente também. Mas eu lembro há 5 anos atrás, primeira vez que a gente sentou para... Ele viu nosso pacote, nossas atividades, acreditou abraçou, né, o projeto, é verdade. Não, tem potencial, tem um cara bom aí, então... E eu acreditei nisso aí, a gente tá aí junto até hoje aí, trabalhando aí. Aqui a gente tá para somar, não para dividir, pessoal. E todo o trade turístico, se a gente puder trazer todos vocês aqui, toda segunda-feira, vocês têm porta aberta, atendendo. Vamos trazer o pessoal dos guias, sindicato, o pessoal das agências, operadoras, que aqui é a porta para vocês falar sobre o turismo. Vocês colocar o turismo para ver se a gente traz mais turistas para Manaus. Eu que agradeço o Pedro aí, realmente foi... A gente batalhou muito, né, Pedro? Lá, primeiro, naquelas reuniões, aquelas palestras que dá. Tem. E aos poucos a gente tem melhorado a área, né? Assim mesmo com pouco investimento, mas com muita vontade de trabalhar. Então a gente está sempre melhorando a operação para esse melhor. Bacana. Doutor Lenin Braga, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, aceitar o nosso convite, fica muito feliz. E olha, as portas estão abertas para voltar outras vezes, muita coisa para agregar no nosso turismo do Amazonas. Nós ficamos muito felizes no nosso programa número 1, na primeira edição, a sua presença aqui, suas considerações finais. Muito obrigado. Olha, Marcelo e Olímpio e todos vocês, a gente está sempre à disposição. Somos um entusiasta do turismo, a gente não desiste. Tem horas que a gente pensa em desistir, mas eu acho que vale a pena a gente ainda acreditar. O turismo no Brasil precisa ser olhado com carinho. Se nós formos olhar para o ranking de orçamento do Ministério do Turismo, o Ministério do Turismo está entre os 3 menores de baixo para cima. Se nós formos olhar as políticas públicas para o turismo em termos de Brasil, poucos são os estados que dão priorização para o setor, embora nós tenhamos belezas extraordinárias, cultura, uma diversidade muito grande, mas nós ainda precisamos ter um olhar diferenciado para esse setor. Poucos são aquelas pessoas que acreditam e aquelas que acreditam conseguem convencer outras. E a gente está aqui no meio dessas que acreditam. Então, contem com a gente sempre, para que a gente possa, na medida do possível, ser um elemento transformador para que o turismo no Brasil seja realmente uma realidade. Muito obrigado. Pai Marcos, obrigado. Deus abençoe esse seu projeto aí, tá bom? E
portas abertas outra vez para falar mais Quero das novidades, agradecer tá bom? o convite, Olímpio Carneiro, que é parceiro nosso. Para quem não sabe, o turismo também ajuda lá na nossa instituição. Sempre ele leva alimento, pão ou alguma coisa a mais também que a gente esteja precisando lá. Então vamos apoiar o turismo, porque com certeza o turismo apoia os projetos. Beleza, pessoal. Então vamos... Esse foi o nosso primeiro programa Safari Amazônico, muito feliz. O tempo foi rápido, muita novidade, muita coisa bacana, mas estaremos um encontro marcado na próxima segunda-feira. Estaremos aqui ao vivo com novos convidados falando turismo. Comente, já divulga, compartilha, que próxima segunda-feira estaremos com novos convidados falando Amazônia. Obrigado, Olímpio Carneiro, pela oportunidade de voltarmos aqui falar da Amazônia, comunicar novamente, mostrar a Amazônia para o amazonense, para o Brasil e o mundo. Ficamos por aqui. Até a próxima falo, né? O Brasil, o mundo não conhece Manaus, e a minha família lá do Ceará fala assim: Olímpio, tu virou amazonense mesmo, eu sou amazonense de coração. Já há um tempão, né? Segue demais. Quanto mais de 30 anos, né? Gente, então ficamos por aqui. Muito obrigado. Até a próxima segunda-feira. Viva a Amazônia. Obrigado. Vem conhecer aqui o Brasil. Viva a Vem Amazônia. conhecer a Amazônia. Viva a Forte Amazônia. abraço. Deus abençoe a Divulgue última e semana. ame. Até o Amém. próximo programa.